teoria de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. É correto afirmar que as leis de Kepler confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a partir da Idade Média. Não poderia ser a alternativa A, porque, de acordo com a teoria de Kepler, o modelo é em elipse e não um círculo perfeito, como defendido por Copérnico. B. Confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas usadas no período do descobrimento da América. A teoria defendida por Ptolomeu é na hipótese de que o planeta Terra está no centro do universo e que os planetas, inclusive o Sol, estão girando em torno dele. Já a teoria de Kepler é totalmente diferente da defendida por Ptolomeu, então não poderia ser essa alternativa. C. São a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas científicas que vigoram até hoje. Também não pode ser, pois é uma das teorias mais antigas e foi contestada várias vezes relativa ao centro da Terra, de qualquer sistema ou construções matemáticas que tenha como ponto de referência o centro da Terra, o que, de acordo com Kepler, não batem, então não poderá ser aceito. Forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela época. De acordo com Kepler, a alternativa certa é a D, porque a visão de Kepler e suas teorias rompem com a visão daquela época, o que acaba criticando e criando uma nova versão para um novo modelo, que é o planetário heliocêntrico, e criticando as posições defendidas pela Igreja naquela época. Inclusive, em um dos seus livros, ele rompe com a visão da época e o que é alvo de crítica e alvo de crítica também. Este exercício é o 2 da lista, Enem 2013. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão força igual a gravitação, massa 1 vezes massa 2, dividido pela distância ao quadrado. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites da mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Bom, como sabemos, com a lei da gravitação universal, a intensidade da força que a Terra exerce sobre cada satélite depende da constante universal da gravitação, da massa do satélite, da massa da Terra e da distância entre o satélite e a Terra. Portanto, esta força não se altera em função do tempo. Podemos dizer que essa função é constante. Podemos dizer também que quanto maior for a distância, menor será a força de atração, o que está bem representada no gráfico B. Vamos resolver agora o exercício 3 da lista, FUVEST 2015. A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar. Veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, do dia 10/12/2013, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em uma parceria entre o Brasil e a China, foi lançado no espaço em uma altitude de 720 km, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular a altitude de 720 km, o módulo da sua velocidade com direção tangente à órbita deveria ser de aproximadamente knot e a knot. Raio da Terra igual a 6 vezes 10 ao cubo quilômetros. Massa da Terra igual a 6 vezes 10, 24 quilos. Constante da gravitação universal. Gravitação igual a 6,7 vezes 10 menos 11, massa 3. Da forma G vezes M dividido por D ao quadrado, igual a M
vezes V ao quadrado dividido por D. D é igual a R mais H igual a 6.720 km. V igual G vezes M, a raiz, dividido por D, igual a que ele substituiu, G, a gravitação universal, e o M. E aqui o D ele substituiu, tá aqui. Igual a esse deu o resultado. E a raiz deu isso, a raiz desse número é 7,7 vezes 3 ao cubo, metros por segundo. Então a alternativa correta é a D, 7,7 quilômetros. Exercício 4. Considere dois satélites artificiais ST em torno da Terra. S descreve uma órbita elíptica com um semi-eixo maior A e T, uma órbita circular de raio A com os respectivos vetores posição RS e RT, com origem no centro da Terra. É correto afirmar que A. Para o mesmo intervalo de tempo, para variado por RS é igual a variado por RT. B. Para o mesmo intervalo de tempo, para variada por RS é maior que a variada por RT. C. O período de translação de S é igual ao de T. D. O período de translação de S é maior que a de T. E. Se S e T têm a mesma massa, então a energia mecânica de S é maior que a de T. Então, pela terceira lei de Kepler, o período da revolução é proporcional ao semi-eixo maior elevado a 3 por 2, como as duas órbitas possuem o mesmo tamanho semi-eixo maior. Os períodos são iguais, então a resposta correta é a C. A alternativa D contradiz a C, então logo está errada. Pela segunda lei de Kepler, a taxa em que a área é variada pela constante... A taxa com que a área é variada, ela sempre é constante, ela sempre vai ser constante. Assim como a área total da órbita S igual a raio AB é menor que a área total de órbita T igual a R raio A ao quadrado. As alternativas A e B são erradas. Elas estão erradas. A energia em que a função do momento angular de expressividade é dada pela fórmula de energia. E o momento angular é proporcional à taxa com que a área é variada, que por sua vez é proporcional à área total, que seria essa fórmula aqui. Então, para a órbita circular, a excentricidade é nula, que seria essa fórmula aqui. Então, a E então também está errada. Então, a resposta certa é a C. Vamos resolver agora o exercício 5 da lista, UNESP 2014. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior em tamanho no Sistema Solar. Hoje são conhecidos mais de 60 satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está em uma distância média de 1.200.000 km de Saturno e tem um período de translação de aproximadamente 16 dias terrestres ao redor do planeta. Vamos usar a terceira lei de Kepler. Vamos transformar estes números aqui com um monte de zero com algo parecido com notação científica. Vamos pegar os 16 ao cubo e 12 vezes 10 elevado a quinta elevado ao cubo. Vamos fazer igual ao período do TETS ao quadrado. Aqui vamos colocar 3 vezes 10 elevado ao cubo elevado à quinta. Depois, vamos colocar TETS ao quadrado, 16 ao cubo, 3 ao cubo vezes 10 à quinta ao cubo, dividido por 12 ao cubo vezes 10 à quinta ao cubo. Corta os dois 10 elevado à quinta ao cubo. Depois, passamos o 16 3 vezes e o 12 3 vezes. Depois que eu divido
o 12 por 3, que deu 4, eu corto os 4, porque dá 1. Tira a raiz de 4, que dá 2. Que seria 2 dias. Alternativa B. Para fenômenos, só é possível aplicar as órbitas de Vênus e da Terra em torno do Sol são aproximadamente proporcionais. E porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra. Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem A. O mesmo período de rotação em torno do Sol. B. Menor período de rotação em torno do Sol. C. Menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol. D. Menor velocidade escalar média em rotação em torno do Sol. E. Menor frequência de rotação em torno do Sol. Essa questão é baseada na terceira lei de Kepler, que é o quadrado do período de revolução de um planeta à redor do Sol. T2. É diretamente proporcional ao cúmulo da distância que o separa. O tempo que demora para dar uma volta ao redor do Sol. A constante K3 depende apenas da massa do Sol e não dos planetas, se é realmente o período T também. Ou seja, que quanto mais está passado quando estiver do Sol, mais será o ano. E, consequentemente, maior a sua frequência, pois T é igual a 1 sobre R. V é igual a constante, ou seja, V é proporcional a R. A velocidade é proporcional à rotação para eliminar a D, C e E. E a alternativa certa é a B, menor período de rotação. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e da maior aproximação dos planetas, considerando as suas órbitas circulares, que o raio da órbita terrestre RT mede 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros e que o raio da órbita de Júpiter RJ equivale a 7,5 vezes 10 elevado a 11 metros. De acordo com a terceira lei de Kepler, o período da revolução e o raio-órbita desses planetas em torno do Sol obedecem à relação TJ dividido por TT elevado a 2 igual a RJ dividido por RT elevado a 3 e que o TJ e TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de TJ em que os anos terrestres é mais próximo de A, 0,1, B, 5, C, 12, D, 125. Então, aqui está a fórmula que eu falei quando eu estava lendo o enunciado, e aqui está a conta. TJ dividido por 1 elevado a 2 igual a 7,5 vezes 10 elevado a 11, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 11 elevado a 3. Aí aqui, TJ igual a 5 elevado a 3, que é igual a 125. TJ igual a raiz de 125 é 11,18. Então, essa questão ela vai ser arredondada para 12, que é a resposta mais próxima do valor que deu. Então, a resposta certa é a C. Ficção científica, a estrela de H.G. Wells, um grande asteroide passa próximo à Terra que, em consequência, fica com sua nova órbita mais próxima do Sol e tem seu ciclo lunar alterado para 80 dias. A gente aqui vai usar a terceira lei de Kepler. O T1 vai ser o tempo da Lua, da volta da Terra. O diâmetro da órbita. T2 e D2, a terceira lei de Kepler. Aqui o TL, T1 são 27 dias, T2 80 dias, mais ou menos igual a 3 dias do tempo da Lua. Essa daqui é a fórmula que a gente vai usar aqui, e a gente vai substituí-la por esse daqui. E vai ficar D2 ao cubo igual a 9, D1 ao cubo. D2 igual a raiz cúbica de 9, DO ao cubo. D2 igual a raiz de 9 ao cubo.
2 igual a 2,08 D. Então, olhando e comparando tudo, só pode ser a alternativa B, mais curto, aproximadamente 2 vezes do que era antes. Em 1665, Isaac Newton enunciou a lei da gravitação universal, e dela pode-se obter a aceleração gravitacional de uma distância de d de um corpo de massa m, dada por g igual a g m dividido por d ao quadrado, sendo g igual a 6,7 vezes 10 menos elevado a menos 11, mn ao quadrado dividido por quilo ao quadrado, a constante de gravitação universal. Sabendo esse valor de g, o raio da Terra e a aceleração da gravidade na superfície da Terra, foi possível encontrar na massa da Terra, mt, igual a 6,0 vezes 10 a 24 quilos, a aceleração gravitacional sobre um determinado satélite, obtendo a Terra é igual a g, igual a 0,25 metros por segundo ao quadrado. A distância aproximada do satélite ao centro da Terra é de a 1,7 vezes 10 à terceira, b 4,0 vezes 10 à quarta, c 7,0 vezes 10 à terceira, d 3,8 vezes 10 à quinta. Aqui estão os dados do exercício que eu acabei de ler. E aqui tá a conta que eu fiz a fórmula. E que d é igual a raiz de g vezes mt dividido por g, igual a raiz de 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 6 vezes 10 a 24, dividido por 0,25. Raiz de 16 vezes 10 a 24, não, a 14, é igual a 4 vezes 10 elevado a 7 metros, que vai dar d igual a 4 vezes 10 a quarto quilômetros. Então, a letra certa é a B. Agora vamos resolver o exercício 11 da lista do ITA 2010. Considere um segmento de reta que liga o centro de qualquer planeta do Sistema Solar ao centro do Sol. De acordo com a segunda lei de Kepler, tal segmento percorre áreas iguais em tempos iguais. Considere, então, que em dado instante deixa-se de existir o efeito da gravitação entre o Sol e o planeta. O S é a posição do Sol. O A segue em uma linha reta com velocidade constante, depois ele passa por B e assim vai para o C. A distância entre A e B é igual à distância entre B e C, com isso formando-se dois triângulos, o 1 e o 2. Suas alturas também são iguais, correspondente à distância H entre as retas paralelas. Então, mesmo com a falta da gravidade, o segmento da reta que liga o centro de qualquer planeta do Sistema Solar ao centro do Sol continua sendo áreas iguais em tempos iguais, ou seja, então a alternativa só pode ser a alternativa A. A força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem módulo F igual a G M1 M2 sobre R elevado ao quadrado, em que R é a distância entre eles, e G é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 é igual a Nm elevado ao quadrado sobre quilogramas elevado ao quadrado. Sabendo que a massa de Júpiter é 2,0 vezes 10 elevado a 7 e que a massa da Terra é 6,0 vezes 10 elevado a 4, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é Depois de substituir os valores, o resultado deu F igual a 2,2 vezes 10 elevado a 18 n. Resposta B.